pessoas curadas curam pessoas. Assim como pessoas machucadas machucam pessoas. Exatamente. Então, assim, uma pessoa que não está com uma autoestima boa, como ela se comporta? Uma pessoa com autoestima bacana, como ela se comporta? Ela chega diferente no ambiente, ela contagia o ambiente. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Estou Emerson, representando aqui a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, e o Luiz Vacari representando a Love Burger e o El Nacho também. E quero já pedir para você, gente, não deixa de comentar, compartilha, curte esse vídeo, manda para aquele seu amigo que quer empreender, que aqui tem muito conteúdo, tem insights, tem muitas ideias, né, Emerson? Exato. Que se você está pensando em dar esse passo, tem mais de 100 horas de conteúdo no nosso canal, então compartilha esse vídeo, que quanto mais você comenta, mais compartilha, mais o YouTube entrega nosso conteúdo, beleza? Boa. E hoje vai ser uma conversa revitalizante. Revitalizante? Vamos ficar mais novos. Vamos ficar mais novos. Glória. Você sabe que depois que passa dos 40, a gente começa a ficar... a preocupação fica grande, hein? Mas esse tema, a gente vai falar de estética humanizada, a gente vai falar de revitalização. E a gente tem a honra de receber aqui a doutora Fernanda Murad, farmacêutica e cofundadora da Revitalize-se Estética Humanizada. Fernanda, agradeço por ter aceito o nosso convite, de trazer esse tema que é tão importante, né? É uma preocupação tão atual, né? As pessoas, acho que elas se preocupam mais hoje com a própria estética, com a própria beleza. Mas antes de a gente falar do teu negócio, antes de falar da Revitalize-se, quem é a Fernanda? Bom, eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui. Fernanda, eu sou farmacêutica, esteta, ozonoterapeuta, me formei há uns bons anos atrás. Vamos deixar assim. Deixa assim. Também Solto, já né? passei dos 40. E sou mãe, esposa, e hoje tenho a Revitalize-se, uma clínica de estética humanizada, em que eu trabalho, né, junto lá com minha equipe e meu esposo. Legal, mas quem é a Fernanda no sentido do que ela já fez, o que ela já estudou, trabalhou CLT, não trabalhou? Conta um pouquinho pra gente. Tem uma história aí. Essa caminhada, né? Tem uma história nessa caminhada. Vamos lá, eu comecei muito novinha, entrei na faculdade, foi quando eu decidi fazer farmácia. Entrei na Farmácia faculdade já foi desde o início? desde o início. E por quê? Com 17 anos. Da onde porque eu queria cuidar do próximo. E aí eu tinha um sonho que eu queria ir para a indústria, cuidar do próximo, mas assim, lá dentro da indústria, lançar medicamento, enfim. Quando eu entrei na indústria, pesquisas e tal, e não foi fácil, mas eu era muito focada. Então eu fiz inicialmente farmácia bioquímica com especialização industrial. E aí eu fui para a indústria farmacêutica, né? Ralei um pouquinho e fui. Fiquei lá 15 anos. Esse um pouquinho... Mas você entrou já como estagiária depois de formada? Eu posterguei o meu tempo de formação para eu entrar como estagiária. Entrei como estagiária em 2007 na indústria e fui subindo. Sempre entregando meu melhor, fui subindo. E aí eu trabalhei sempre com toda a parte de... nessa indústria ela tinha tanto medicamentos quanto dermocosméticos. E aí eu fui crescendo, trabalhando muito com essas duas frentes e uma parte de suplementação nutricional com chá. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pelos cosméticos. Lá eu também era responsável técnica, substituta na parte dos cosméticos. Era uma multinacional em que toda vez que tínhamos que trazer cosméticos novos, eu acho que eu lancei mais de 90, eu perdi as contas, mais de 90 cosméticos no Brasil. Eu fui para uma área regulatória, que eu tinha que registrar os produtos na Anvisa e também cuidava de toda a parte da vigilância sanitária, das licenças da empresa, né? Indústria farmacêutica, se eu for pensar, uma indústria farmacêutica, comparar com uma clínica, a indústria, né, tinha uma gama muito maior. E aí eu comecei, quando a gente tinha que registrar o produto na Anvisa no Brasil, nós tínhamos que fazer diversos estudos, tanto de segurança e eficácia, para a gente linkar, trazer de acordo com o que o marketing definia, o posicionamento desse produto no mercado, os claims, né,
a eficácia desse produto, o que de melhor ele tinha, e para posicionar ele no mercado Seria brasileiro. o diferencial do produto para divulgação. Isso. Eu tinha que conduzir toda essa parte regulatória e de estudos. Então, eu selecionava quem era o laboratório que ia fazer esses estudos, acompanhava todo o desenvolvimento desse projeto, os relatórios, os testes de eficácia, de segurança, e foi aí que eu fui me apaixonando pela parte de pele, de fisiologia da pele, de eficácia, de tratamentos, enfim. Comecei com produtos, com cosméticos. Lá eu fiquei 15 anos nessa empresa, veio a pandemia, 2 filhos, eu estava grávida na pandemia, ia para São Paulo todos os dias, na pandemia fiquei ali no home office, e aí 2020 começou a vir muito forte essa questão aí de cuidado que eu queria ter com o próximo, e eu brincava até com meu esposo, falava assim, vou fazer a minha especialização ali na parte estética, e como hobby ali vou fazer alguns trabalhos, como hobby mesmo, fazer algumas aplicações, né, tratamento de pele, como um hobby. E aí a palavra tem poder, né? Normalmente você joga pro ar. Veio a pandemia e mudou toda a nossa rotina. Grávida do 2º filho, não queria mais deixar filho na escola o dia inteiro, período integral, e ir para São Paulo para trabalhar, trânsito. E aí começamos a tentar ver algo que se encaixasse comigo e com o Rodrigo, que a gente pudesse empreender. Ele também é da área? Ele é farmacêutico e engenheiro de processos. E aí eu trabalhava em São Paulo, o Rodrigo numa cidade numa empresa em Valinhos, e o nosso filho ficava aqui em Jundiaí. E aí começou muito forte, sabe? Essa questão pegada, a minha rotina e a vontade de querer ser mais, porque eu já não me encaixava mais. Mesmo que eu cresci profissionalmente, eu não me encaixava mais ali onde eu estava, entendeu? Eu queria mais. Mas não mais no sentido de crescer e querer mais, da ganância de dinheiro, não. Legado. Mais no legado, de propósito, mais no fazer mais pelo próximo, de fazer mais na sociedade em que eu vivo, nesse sentido. É porque, não sei, posso estar falando besteira. Numa indústria, você está atingindo muita gente, né? Então, assim, poxa, mas só que você faz parte de um processinho dentro de um macro que é a indústria. E tudo bem, aqueles produtos que você ajudou a lançar, ele chega até um volume X de pessoas, ajuda as pessoas. Sim. Você está ajudando, mas você não está vendo. Exato. Mas você não está vendo, é a mesma coisa assim, eu tenho produtos digitais. E eu sei que de vez em quando as pessoas vão lá, compram meu produto digital e assim... Você não tem conexão, né? Legal, comprou meu produto digital, tá me escutando falar, tá recebendo as minhas orientações da minha área, né, que é a área comercial. Mas o que eu estou mudando na vida dessa pessoa? Exatamente. Então, se você perguntar, você tem produto digital? Tenho. Você acha legal? Acho. Mas o que você prefere? O dia a dia. A mentoria, o contato próximo, porque ali você vê a transição. Exatamente. Ali você vê o resultado do seu trabalho. Exatamente. E eu acho que é mais ou menos esse sentimento, né? Isso, exatamente. O que eu trazia de melhor para a pessoa naquela profissão, né, que eu venho exercendo. Porque por mais que eu estivesse na indústria e que eu estava fazendo todo um trabalho ali relacionado à área farmacêutica, mas era muito administrativo, entendeu? Sim. E eu queria... Processual. Parece que faltava aquele motivo do qual eu escolhi fazer farmácia do cuidado com o próximo. E Só fazer um parênteses. Acho que tem muita gente que está assistindo a gente que está passando por isso. Sim. Sabe? De ter se formado numa área, muitas vezes com o sonho de uma entrega final. E aí, acho que pode ser várias áreas. Pode falar administração, medicina, farmácia, fisioterapia, publicidade, enfim. N áreas que a pessoa pode ter se formado com um grande desejo, com um grande sonho, e aí, de repente, foi meio que enjaulado, vamos usar esse termo, numa rotina operacional administrativa. Exatamente. Exatamente. E financeiramente, né? E financeiramente também. Porque é interessante, você vai largar, por exemplo, o seu cargo, por exemplo, deve ser um cargo bem remunerado, porque o que você cuida de um processo de regulamentar isso na Anvisa, imagina o trabalho que é isso. Então deve ser muito remunerado.
bem remunerado, você largar isso para você começar um negócio incerto, né? É aquela coisa, você tem a convicção, mas você vai deixar de ganhar o que você ganhava para acreditar num sonho, para lá na frente você ganhar mais e construir algo. Né? Na verdade é bem interessante essa parte, porque assim, é eu deixar de ser CLT 15 anos sendo CLT e passar a ser empreendedor, né? É. E aí já tem uma mudança de mindset incrível. Total. E aí, ali, eu tinha meu salário 2 vezes por mês, uma série de benefícios. Só em benefício já é maravilhoso, né? Férias. Acho que você fala férias, porque empreendedor difícil. Férias. A primeira férias de empreendedor acho que é 5 anos. Não, e quando você tira uma férias, você acaba voltando falando, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu tirei férias em janeiro esse ano, eu falei, meu Deus. Por quê? Impactei o faturamento do mês de uma semana que eu tentei Porque a gente foi a besteira que a gente fez esse mês aqui também, no mês passado. Cara, de vez em quando tem que que fazer. A gente corre atrás. Porque uma semana sem faturamento porque não é só você, não é só o dinheiro da viagem, é o dinheiro que você deixa de ganhar. Impacta. Mas assim, sabe por que eu tô falando? Porque não sei se você lembra, um beijo pra você, Adriana, uma aluna nossa, Adriana Munhoz. Adriana Munhoz? Lembra? Depois eu lembro. E ela, hiper inteligente da área de marketing, da área de publicidade, teria um espaço gigantesco para crescer na área, só que na época que ela estava estudando com a gente, ela estava no banco. E ela começou a crescer no banco, nesse período. Então, ela começou a ter oportunidades para ser gerente, para cuidar de contas e tal, mas nada a ver com marketing e publicidade. Só que chegou uma hora que, quando ela foi se formar, ela tinha entrado num buraco, numa zona, porque ganhando bem, numa posição legal, num banco renomado. Como que você sai? Então, às vezes, você se enjaula no CLT, e ele te pega de um jeito que você olha assim, caramba, pera, mas eu ganho bem, eu tenho essa estabilidade, eu tenho isso, eu estou numa empresa boa, eu tenho um plano de crescimento aqui, e meio que você perde a essência da tua formação, aquilo que vai te fazer feliz. Exatamente. E acho que você segue no CLT até aquele momento que você não suporta mais. Exatamente. Que acho que foi o que aconteceu contigo. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu comecei a sentir na pele. Aonde? Pressão nova, super jovem, pressão arterial lá em cima. Nossa. Dando choque na porta, né? O médico, uma vez, eu trabalhava numa empresa extremamente humana. Eu acho que ali, né, eu falo que o que somos hoje temos raízes, né, do que vivemos. Mas assim, o médico da empresa, inclusive, virou para mim e falou assim, você está muito próximo de ter um burnout. Então aí você começa a pensar, né? Até onde vai, até onde vale. E aí o que você quer fazer acaba ganhando muito mais força. E, enfim, começamos nós, na época da pandemia, a procurar o que iríamos fazer. Eu grávida, iria sair de licença maternidade e comecei ali com aquela sensação de quero fazer mais. E aí começamos a procurar no site da Associação Brasileira de Franquias uma franquia. Foi quando, primeiramente... Posso seguir, gente? Foi quando, primeiramente, a gente surgiu a oportunidade de, dentro do negócio, dentro da questão da estética, da área da estética, a gente, então, começar através de um know-how. Vamos abrir uma franquia. E aí fomos seguindo firme e forte nessa questão. Até que abrimos uma franquia em plena pandemia, no alto da pandemia, em dezembro de 2020, e foi a pior coisa que eu fiz na vida. Pior coisa que eu fiz na vida em que sentido? Porque eu comprei um sonho, fui atrás de um sonho, de algo que a gente queria, e quando a gente tinha ali em mãos, não era exatamente da forma que expectativa versus realidade. Você pai? Sou. É bem assim, é ter uma franquia, é expectativa versus realidade, tal qual ser pai. Não sei, maternidade, você... não é lúdico, né? Não é aquele som. Quando você tem um negócio ali na mão, você fala, putz, vamos lá, o que eu fiz? Aí eu comecei a me ver um pouquinho longe de novo do atender, porque eu tinha tantas questões administrativas, processuais,
que não estava fazendo mais sentido. Enfim, e ali na franquia, eu percebi assim que era muito uma questão de fast food. E aí, franquia quem ganha é a franqueadora, não é o franqueado. A gente tinha que seguir algumas regras específicas, principalmente preços e tratamentos. E aí, franquia faz o quê? Bandejão, baixo valor, e ela não visa tanta qualidade, ela visa quantidade. E aquilo estava me fazendo muito mal, porque eu falava, meu Deus, parece que eu estou dentro de um fast food. Entra, sai, eu não vejo um resultado. E aí isso estava me incomodando muito. Foi a partir daí que eu e o Rodrigo tomamos a decisão, na verdade, de seguir com a nossa marca própria. Aí não gostaria de entrar muito em detalhes em relação ao motivo disso, tá? Porque aí daria outro motivo de podcast. Talvez um dia no futuro a gente converse sobre isso. Mas chegamos na Revitalize-se, que é uma marca com uma essência muito grande no que eu sou e no que o Rodrigo é, no que a gente espera para o próximo, na questão do revitalizar, de trazer a essência do melhor do ser humano de dentro para fora. E que sentido? Com tratamentos humanizados. Em que sentido? No sentido de quando você não se coloca bem porque você tem uma olheira, quando você não se... Parece uma coisa meio estranha, né? Quando você não se coloca bem porque tem algo esteticamente que está te fazendo mal. Baixa estima. Baixa estima. Aí começou a fazer total sentido a partir do momento em que a Revitalize começou a ganhar forma e o nosso tratamento humanizado começou, né, a fazer realmente diferença na vida das pessoas. Em que sentido, gente? Quando eu tive um relato recentemente de uma paciente que em 2022 eu comecei a tratar ela e ela tinha acabado de sair, ela estava num término ali de relacionamento e ela se olhou e falou, não, o que eu fiz, né? 20 anos da minha vida que eu não me cuidei. Ela já tinha 50 e pouquinhos, que eu não olhei para mim, que eu não me priorizei. E aí quando ela me procurou, ela era uma pessoa completamente diferente do que ela é hoje. E hoje ela se coloca bem, ela se porta, ela voltou com o marido dela, ela tem alegria, felicidade, ela também impacta a vida de outras pessoas por estar tão bem. E aí é isso que pra mim faz sentido, sabe? Quando Você acha a mudança... que revitalizar o corpo também é revitalizar a alma? Sim, completamente. Uma pessoa com baixa estima, que diferença ela faz na vida das pessoas? Os que vem primeiro, você acha? Logicamente, um papo de psicólogo, vamos dizer, né? Mas o que você acha que vem primeiro? Vem a baixa autoestima mental para a pessoa largar o corpo, ou primeiro ela já largou o corpo, depois ela começa a se enxergar e ter baixa autoestima? Posso responder antes dela? Claro, não, é uma pergunta, né, meio... na mesa, né? Tipo, na mesa. Vamos lá, na mesa. Você lembra que eu tinha 110 quilos. Essa é verdade. Eu tinha 110 quilos há um tempo atrás. Aí cara de bolacha. O cara do Emerson, mas a gente não percebe, né? Eu não me via gordo. Eu sei. Eu não me via gordo. Então, assim, por mais que o meu corpo, pro mundo, todo mundo fala assim, nossa, eu encontrei amigos no final de semana daquela época, eu falo assim, Emerson, você tava a ponto de explodir, né? Só que não adiantava a gente falar, você tava feliz, você tava comendo, cara, eu não me enxergava gordo. Hoje, quando eu pego fotos da época, eu falo, nossa, né? Aqueles negócios do Facebook, né? O Facebook mata a gente, essas lembranças lá. Mas daí eu acho que a pessoa, de repente, ela vai se acostumando, ela tá tão preocupada com outras coisas, às vezes a vida dela tá seguindo tão de um jeito que ela olha pro espelho e parece que ela não consegue perceber uma olheira. Entra no automático. Uma imperfeição, né? E quando ela percebe, aí ela começa...
a se esconder, a deixar de fazer algo às vezes. E aí eu não tô falando que naquela questão de estética faz diferença e que se a pessoa não pensar nela, não fizer algum tratamento estético, não na questão fútil, sabe? Não isso, mas na questão de Qualidade. só é válido para quem sente que não está bem e que precisa fazer algo, entendeu? E hoje em dia também a gente tem que pensar no nosso marketing pessoal. Negócio. Não é? As pessoas mais bem-sucedidas, elas estão como? As pessoas... Cargos de empresas altos, as pessoas são largadas? Como que... Empreendedores, como que eles se colocam? Eles não são. Eles também têm que pensar no marketing pessoal dele. Então, acho que também cabe... Cuidar da imagem gera poder, cuidar da imagem gera uma persuasão maior, né? Então, é fato. A Só que pessoa as pessoas te compra, o primeiro que a pessoa te compra é nos 5 segundos que ela te viu a primeira vez. Tanto que... Ela já te julga sem te conhecer e não falando que a pessoa, mas você está sendo errado. É o natural do ser humano, é bater o olho e já faz uma leitura ali em 5 segundos. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Né? Às vezes é uma pessoa super 10 e tal, mas você bateu o olho e você fez uma leitura dela. Né? Vai ter uma coisa em imagem pessoal que a gente fala que é estado de intenção e estado de alma. Lógico, se deixar a gente no estado de alma, então assim, estado de alma eu vou vir apresentar o podcast. Gente, eu vou vir de qualquer jeito. Porque a minha alma vai prezar pelo conforto, vai prezar, não, vai descolada, né? Só que isso é alma. Então, às vezes, como você se comporta quando ninguém está vendo, quando tem as pessoas muito conectadas, muito conhecidas. E chega uma hora que o teu rol de amigos, familiares, até mesmo par, né? A pessoa que você é casado ou casada, aquilo se torna tão rotineiro que você deixa de se importar. Então, meus amigos já me conhecem, sabem que eu sou esse. A minha família já me conhece, sabe que eu sou esse. Meu pai já sabe que eu sou esse. E não tem nada de novo que cutuque. E aí você... aquele erro, né, da gente falar, não, eu sou assim, ponto. Não, mas a gente muda, né? A gente rotina... pode buscar uma melhoria, né? Seja, né, começa na estética, porque acho que uma coisa liga na outra, né? Exatamente. Quando você começa a se ver bem, por isso eu acho que a alma já, né? Quando você tomou a atitude de emagrecer e você chegou no objetivo que você queria, qual a diferença? Na verdade, lógico que o podcast é dela, dela. Rolou uma pergunta agora. Mas eu só fui me tocar depois de um fato de dor na minha vida. Porque eu quebrei um pé jogando bola. E aí o médico falou, você tá pesado. Você não adianta querer jogar com esse tamanho de peso que você tá. Eu estourei meu tornozelo. Aí quando eu estourei meu tornozelo, que eu tive placa, parafuso, cirurgia, pé pra cima, e eu tive que me encarar. Aí eu tive tempo de pensar em mim. Eu não pensava em mim. Pensava no trabalho, pensava nas pessoas, não pensava em mim. Mas fiquei com aquilo, eu tô realmente acima do peso, não é o que aconteceu. E aí eu falei assim, não dá pra ser assim. Entendeu? Então precisou ter uma grande dor na minha vida para eu colocar tudo na mesa, olhar e falar assim, putz, tem que mudar algumas coisas, inclusive isso aqui. Não, e sem falar que quando você fala em peso, você está falando em outras questões envolvidas no seu corpo. Até saúde, exatamente. Eu trato muito gerenciamento do envelhecimento e eu trato muito senhoras. Então, assim, eu não prezo em sair fazendo tratamento que não é necessário. Eu prezo pela valorização da sua melhor versão. Exatamente. Eu falo que eu não faço harmonização facial, eu faço valorização facial. Porque nem todas as pessoas são iguais e nem todas as pessoas precisam do mesmo tratamento. Exato. E a sua dor, vamos supor, se a sua dor em relação ao seu corpo, aquilo que te incomoda quando você se olha no espelho, é completamente diferente da dele. Então eu não posso te tratar da mesma forma que ele. E sabe o que é legal, Fernanda? No meu caso, quando eu comecei a trabalhar meu psicológico, isso aqui tem que mudar, eu tinha uma sociedade, você tem uma sociedade hoje
o teu esposo. Na época eu tinha uma sociedade, inclusive, era minha noiva também na época, né? E com mais pessoas. Que não estava indo legal, tinha coisa para acertar. Só que às vezes falta coragem de acertar e as coisas vão caindo na rotina. Aí, pô, tinha várias coisas na minha vida que não estava legal. Quando eu decidi tratar dessas coisas, o meu peso foi voltando. Porque aí era uma compulsão. Eu comia muito porque eu estava ansioso, eu comia muito na depressão, eu comia muito por outros fatores. Não só pelo prazer de comer. Eu continuo comendo bem, mas agora eu como o suficiente do fisiológico. E não aquela coisa de estar feliz e espontâneo algo comendo. É exatamente isso. Né? Então, quando a minha cabeça melhorou, porque eu fui resolvendo coisas da minha vida, aí a minha vontade do meu visual voltou. Assim como acontece, você deve ter pegado vários casos assim, casais que separam. Tava um relaxo só, exatamente. Os dois. Tem o pastor Cláudio que fala, né, aquele que é engraçado, ele fala assim: pô, você fica em casa dormindo de camiseta, cueca furada, calça furada, camisa de vereador. Pô, não se cuida pro outro, né? Atitude, né? Então, aí alguém tomou atitude, ou porque daí os dois... Enfim, aí teve a separação. Aí na separação ele volta pra academia, separação daí vai procurar procedimento, aí vai cuidar do cabelo, vai cuidar da pele. Tá, porque não cuidou antes. Entendeu? Mas é porque tinha um bloqueio ali, tinha uma rotina, tinha alguma coisa mental, né? Que não deixava. E aí quando teve a quebra, aí você revitaliza. Exatamente. Então, excelente nome, né? Revitaliza-se, né? Revitaliza. Por quê? Revitaliza. Porque você revitaliza, você, pô, aquela minha vida mudou. Agora já não é mais aquela versão, deixa eu revitalizar. Então, o que eu vou fazer? Daí a primeira coisa que a pessoa vê é assim, preciso cuidar do corpo. Exatamente. Né? E, então, o revitaliza-se, ele cuida facial, cuida corpo, o que ela cuida? Isso. Eu trato de... Lá nós temos tratamentos faciais corporais, desde eu não trato emagrecimento. Tá. Então, assim, uma celulite, são estrias, Varizes? definição corporal, tá? Então, assim, eu trabalho tanto na parte facial quanto na definição corporal. Gordurinha localizada, trato também, mas não trato emagrecimento. Consequentemente, às vezes a pessoa ali no tratamento da gordurinha localizada, porque obrigatoriamente ela vai ter que fazer atividade física, obrigatoriamente ela vai ter que ter um plano alimentar bem definido, ela vai emagrecer. Mas eu falo que é o efeito colateral do tratamento de uma gordura localizada. E trato muito fácil, gerenciamento do envelhecimento. E aí, quando a gente fala de gerenciamento do envelhecimento, que é onde a gente tem crescido muito, tanto com a parte regenerativa, a estética regenerativa aqui em Jundiaí, eu trato tanto corpo quanto face, porque a nossa face envelhece, a nossa barriga envelhece, os glúteos envelhecem, no caso das mulheres, o músculo envelhece e a nossa pele como um todo envelhece. A gente perde cabelo. Nem fale. Por que ela olhou pra você? Por que você olhou pra mim? Eu não entendi, Fernanda. Não entendi. Mas no meu caso é desde jovem, desde os 22 anos que não tenho cabelo. No seu caso não tem. Não tem mais jeito, só peruca. Lá comigo não tem mais jeito. Mas eu tenho muitos homens que me procuram pra tratar a barba, pra aumentar o volume de barba. E eu tenho também depilação a laser lá. Mas o nosso nicho mesmo é nessa questão da estética regenerativa, no tratamento de envelhecimento, gerenciamento do envelhecimento. Então, assim, o que é isso? É estimular, lá perto dos 27, dos 30 anos, a gente deixou de produzir colágeno. Então, a partir daí, a pele, ladeira abaixo. E aí tem os fatores que interferem nisso, né? Que se a pessoa fuma, se ela bebe, se a quantidade de exercício que ela faz. Tem fatores genéticos, hormonais, tudo isso interfere. Então, assim, em que sentido a gente... E quando que a pessoa vai começar a pensar nisso? Lá próximo dos 40 anos. Quando a pele já está mais ressecada, tem algumas linhas de expressões. Então, assim, 40, 41, 45, o pessoal começa a se preocupar um pouquinho mais. Quando... Porque começa a enxergar, né? Começa a enxergar e se incomodar.
eu escuto muito lá no consultório. Doutora, eu sinto que a minha pele derreteu. Eu sinto que derreteu. Eu tô sentindo que a minha boca é pequena, que essa parte do rosto tá carregado, o pescoço vem apresentando a minha idade, e eu não tô gostando disso, eu não estou me sentindo bem com isso. E se não te faz bem, hoje em dia a gente tem soluções para melhorar. E é melhorar, eu não prometo, eu falo não é que cura. não é cura. E o tratamento estético é tal qual o tratamento do corpo lá na academia. Você não começa, eu adoro falar isso. Quanto tempo a gente demorou lá no útero da mãe para se formar? Não foram 9 meses? Praticamente, alguns um pouquinho antes, né? Acelerados. Mas a gente geralmente precisa ali, né? A pele, quanto tempo ela precisa de uma formação? Quando a gente vai para a academia e vai definir o corpo, a hipertrofia do músculo, definição do corpo, emagrecer, fazer um plano. Quanto tempo a gente precisa para chegar onde a gente almeja? E a pele, o tratamento estético é a mesma coisa. Então eu prezo pela naturalidade do tratamento, sabe? Então, olhar para mim, eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa extremamente natural. Tem muita coisa aí que ainda me incomoda que eu preciso fazer. Mas é natural, a gente tem um processo e que a gente tem que seguir esse processo em etapas. Então, até é interessante, porque eu tenho bastante paciente aí que trata comigo lá desde o início, quando eu comecei a atender, mesmo por volta de 2022, e a gente olha para a pele dessa pessoa, é completamente diferente. E é uma construção, né? É uma construção. E às vezes a pessoa que está chegando lá ansiosa, acha que vai fazer uma sessão e já vai sair de lá totalmente mudada, revitalizada. Não. Não é assim. E a Revitalize-se, ela oferece tratamentos. Então, assim, óbvio, tem pessoas que vêm lá e só quer fazer uma toxina botulínica, aplicação do botox para aliviar uma ruguinha, uma marca de expressão. Mas geralmente, assim, a maior parte dos meus tratamentos dos meus pacientes, a maior parte são tratamentos. Então, assim, é o gerenciamento da pele, o gerenciamento daquilo que vem te incomodando para a gente chegar onde deseja, sem transformação brusca, sem mudança de anatomia, sem mudança na... Isso que eu ia te perguntar agora, Fernando, você recomenda, a pessoa, ela chega lá, você recomenda para ela o que ela precisa fazer? Porque às vezes eu chego lá e não tenho experiência nenhuma. Eu falava, Fernanda, eu quero puxar isso aqui. Quero ficar bonito, nasce de novo. Eu quero ficar bonito. Você vai falar, se nasce de novo. Não posso te fazer nada. Mas assim, eu chego lá com uma coisa, eu tô me sentindo mal, eu acho que eu tô assim. Aí você recomenda o que tem que fazer? O que eu busco sempre é alinhar a expectativa, entender exatamente o que está te incomodando, o que você não se sente bem, para eu recomendar o tratamento. Então, vamos supor, primeira pergunta que eu faço, tem um espelho ali do lado da minha mesa. Espelho meu. Mais ou menos assim, quando você está sozinho, entra lá no banheiro, você olha no espelho, o que você faz? O que te incomoda? Quando geralmente algumas pessoas fazem muitas reuniões, né, por meeting, né, no remoto. E aí eu pergunto, aonde que você fica se olhando? Porque às vezes incomoda tanto que ela não olha para a pessoa com que ela está conversando. Ela fica se olhando. E ela fica ali. Essa olheira, essa ruga, essa marca. E aí a gente alinha a expectativa. O que você tem, o que te incomoda. Às vezes, eu tenho meu olhar clínico também. Às vezes a pessoa está falando que o que incomoda ela é aqui. Mas a gente tem que pensar numa reestruturação. Às vezes é uma olheira, se eu tratar singelamente, uma olheira já vai amenizar aquilo que ela nem imagina que incomoda tanto ela, entendeu? Porque cada rosto tem um desenho correto, né? Exatamente. Tem a parte aqui de cima, então tem uma estrutura. Exatamente. Que você, como especialista, tem que... Porque eu vejo hoje, esse cara que faz plástica na cara, que deforma tudo, a pessoa fica horrível.
né? Eu não sei se a pessoa ela tem uma... O problema é a dose. É que nem a gente fala, né? Quem, você já viu? Não, O Ken. o que humano? O Ken humano? Ah, Já viu esse cara? Que Aí. eu já ouvi falar, mas eu não Não, e a quantidade de Barbies por aí, ele né? é uma pessoa, é um cara que quis parecer com o boneco Ken. É horrível, é bizonho. Mas não é o seu caso, né? Isso daí é plástica, você não vai fazer intervenção. Isso não é cirúrgica. Não. Minimamente invasivo. Eu escuto muito assim, né? Eu gostaria de ter a boca da Angelina Jolie, gostaria de ter a boca da Rihanna, gostaria de ter a mandíbula bem definida, tal qual fulano de tal. E aí a gente alinha a expectativa. Olha, para você chegar aqui, vamos começar com o mínimo. Quem sabe te agrada? E aí, quer chegar lá? Mas sabe o que São é legal? etapas. Tem muito do visagismo, né? Tem. De você entender ali a estrutura do teu corpo, aquilo que valoriza, aquilo que não valoriza, o cabelo que vai, de repente, te colocar pra cima, enfim. E é engraçado, né? Que cabelo. No caso, a barba. No caso, né? a Bárbara. Que você ama. É alguma coisa, tem que... Mas assim, essa questão de alguém olhar pra você tentando enxergar a tua melhor versão. Aquilo que pode melhorar. Eu vejo que tem como que é o nome daquele barbeiro famoso? Acho que é Juarez, mano. Jaça. Corta o cabelo do... Jaça, você tá muito... Cara... Cortava o Tá cabelo do entregando Silvio idade, Não, né? e muito, né? Não é? Jaça é pra quem é de Jaça. 60 a mais. A gente de 40 tem só que conhecer que existe o Jaça. Mas eu acho que é Juarez, depois eu lembro o nome. E ele é especialista em pegar homens e colocar assim, olha, o que você pretende da tua imagem? Olha, eu pretendo ficar mais jovem, parece assim. E na transformação de barba e cabelo, ele consegue trazer uma transformação gigantesca, porque às vezes é um detalhe. É um detalhe. Eu vi no Instagram já. Cara, ele muda muito. Nossa. Muda demais, assim, às vezes esse Total. trabalho. Então, e pegando o gancho do que você falou assim, às vezes a pessoa acha que a boca é pequena, mas se ela melhorar a olheira e de repente dar uma puxadinha aqui, essa percepção do rosto dela já muda. Já muda. Então, é tipo isso, você faz esse diagnóstico, Isso. e aí depois, partindo desse diagnóstico, desse alinhamento, começa o tratamento. Exatamente. Em média, quanto tempo são os seus tratamentos? Porque existe que ter uma recorrência, né? Tem que ter uma regularidade, né? Vai depender de muitos geralmente fatores, acho, também, Vai né? depender exatamente do que ela realmente precisa para a gente determinar o número de sessões e vai depender de como está essa pele. Tá. Porque existem peles mais flácidas, o grau de flacidez comporta o tratamento que ela precisa. E aí eu sempre falo, gente, ninguém cozinha em panela suja, concorda? A primeira coisa, limpeza de pele. A gente faz um detox facial. Exceto o pastel de feira. O pastel de feira não, ela falou ninguém cozinha em panela suja. Exceto o pastel de feira. Porque olha, o óleo de panela de pastel de feira. E chapa, né? Nossa Chapa Senhora. de padaria. Chapa Pão na padaria. chapa Não da da Love padaria. Burger, porque a da Love Burger é higienizada. Certo, Bacana? Uma vez por 2 anos a gente higieniza. Não, mas é verdade. Você vai cuidar da pele, a primeira coisa é limpar ela, né? Limpar. A gente tem que pensar também no aspecto da pele. Então, o nosso tratamento sempre compõe isso também. Então, tem uma limpeza de pele, tem um detox facial através de um peeling, que vai promover um refinamento da pele. A gente vai entender do grau de flacidez. O que, dependendo do tratamento, geralmente vamos supor, uns 3 meses. 3 meses. Quantas sessões 3 por semana? Uma por semana? Uma a cada 15 dias. Uma a cada 15 dias. Então, a cada... Dependendo da situação, do grau, da qualidade da pele dessa pessoa, até pode ser que a gente faça alguma coisa semanalmente. Mas geralmente a cada 15 dias, porque vamos supor, você faz uma aplicação de toxina, 15 dias depois eu tenho que avaliar se eu preciso de um retoque. A gente começa, aí depois a gente geralmente entra com bioestimulação de colágeno, para depois entrar com um preenchedor de ácido hialurônico, que vai trazer um pouco mais de sustentação para essa pele. Então, a partir de 6 sessões, você começa a ver um resultado legal, já começa a enxergar assim. 15 dias dá menos. 15 dias a gente já começa a ver um resultado bem significativo. E aí depende do tratamento. Se for um tratamento
que vai trazer aí um pouquinho mais de sustentação para o rosto. A gente pede aí o retorno, eu vou acompanhando a cada 15 dias, depende, se for um tratamento que envolve a flacidez de pele, eu vou acompanhando depois a cada 30 dias, enfim. E eu dou todo o suporte, onde entra a questão humanizada. Sim. É o suporte que a pessoa precisa ter dentro do tratamento, o cuidado que ela precisa ter dentro do tratamento. Então, eu falo, eu não faço, não sei se vocês já fizeram, tá? Aplicação de toxina botulínica. Nossa, esse rostinho aqui de, estão muito bem, de 44 anos aqui nunca teve. Quase não tem linha de expressão. É o álcool, a gente é curtido no álcool, na verdade. Hoje eu tô na água, assim, não sei por que tá assim. É ressaca de ontem. Nossa, quando a gente grava de segunda, gente, domingo às vezes é complicado. Quem gosta, né, quem já faz a aplicação de toxina botulínica de forma preventiva, inclusive, para não ter a formação de ruga mais estática, e a marca, a linha de expressão mais pesada, e malha, vamos supor, homens que têm a força muscular muito forte, eu tenho que avaliar a força muscular, então aí entra o meu lado farmacêutico. Eu trato o paciente pensando no que está acontecendo com aquela pele, a fisiologia, a anatomia dele, entregando o tratamento como se fosse um remédio, entendeu? Para aquilo ali que está causando o motivo, a ruga, a expressão, a linha de expressão, enfim. E aí, o que eu estava comentando, eu entro com tratamento, vamos supor, homens que fazem muita academia, toxina botulínica degradada de uma forma mais rápida. Então, a forma humanizada de tratar, o que eu posso entrar com suplemento nutricional que vai ajudar ele. E aí, não é suplemento nutricional sozinho, a gente tem que pensar num contexto, o silício, a vitamina C, que talvez ele precise. E, claro, cada pessoa tem uma indicação específica, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. E aí, se daqui um mês você volta lá, não fez a aplicação da toxina, daqui 15 dias fez o retorno, eu apliquei ali algum pontinho estratégico que precisava, e daqui, sei lá, 30 dias a pessoa volta para mim com tudo que foi explicado, ela volta para mim e fala, olha, eu tô sentindo aqui que eu não atingi o resultado que eu esperava, eu tomo uma atitude ali na hora também, entendeu? Para que dentro dos 5 meses, que eu preciso que ela tenha o resultado da toxina mais evidente, ela tenha o resultado que ela espera. E aí a gente vai fidelizando o paciente também. E você acha que está cada vez mais cedo essa procura? Porque eu acredito que vamos colocar aí 10 anos atrás, essa preocupação com a estética, com o visual, a pessoa entender que ela também é um produto, né? A gente estava conversando isso hoje nos bastidores, a pessoa tem que entender que ela é um produto, que ela precisa se cuidar. Você percebe que as pessoas cada vez mais jovens começam a procurar, não no sentido do corretivo, mas também do preventivo? Sim. Antigamente as pessoas não tinham tanto acesso à informação, não tínhamos essa gama de produtos que a gente tem hoje, e tudo era muito caro. Deu uma popularizada, né? Exatamente. E hoje as pessoas mais jovens também procuram, porque estão cada vez mais preocupadas com a imagem. As pessoas jovens, muito jovens, estão preocupadas demais com a imagem. Às vezes até numa forma prejudicial a ela. Isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que uma pessoa que qual a idade correta para começar? Porque às vezes a pessoa está preocupada com a imagem, mas é porque ela vê muita rede social, existe uma cobrança muito grande. Então, qual é a idade ideal para seja homem ou mulher? Eu acho que o homem hoje está mais vaidoso, mas eu acho que a mulher... você falou, né? 27 anos para de produzir colágeno. Será que é essa idade? Geralmente essa idade, mas não existe uma idade ideal. Existe uma fisiologia de pele ideal. Eu tenho meninas que têm grandes problemas com aspecto de pele, que me procuram por conta de acne, de marcas de acne, enfim, ou até por conta da depilação a laser, mas assim, mais na questão facial, na questão de celulite,
Meu, quantidade de menina jovem com celulite deixando de fazer viagens, deixando de ir pro churrasco, com vergonha de colocar um biquíni, entendeu? Então, assim, tem motivos específicos, não tem uma idade específica. Agora, se eu for pensar no facial, eu já fiz botox em meninas com 22, 23 anos, e estimulação de colágeno porque tinha necessidade. Óbvio, uma menina, um rapaz de 20 e poucos anos, não vai ter a mesma aplicação que nós com 40 e pouco. Entendeu? Então, assim, existe muito esse ponderamento do que cada um precisa. Né? Agora, é muito também comum de eu tratar, geralmente mulheres mesmo, meninas jovens, mulheres jovens, porque gostaria de ter o lábio mais bonito, entendeu? Uma escolha. Ou um perfil mais marcadinho. E assim, eu falo que não tem certo nem errado. Quando aquilo incomoda de fato, tudo é válido. Sim, é válido se a imagem dela está se sentindo melhor, tá mais feliz. Né? Exatamente. É aquilo que eu falo, pessoas curadas por... Eu repito, de um mentor que eu tive, que é o Everton Pierre, e ele fala, ele é a esposa dele, pessoas curadas curam pessoas. E aí... Assim como pessoas machucadas machucam pessoas. Exatamente. Então, assim, uma pessoa que não tá com uma autoestima boa, como ela se comporta? Uma pessoa com autoestima bacana, como ela se comporta? Ela chega diferente no ambiente, ela contagia o ambiente. E é sobre isso. E eu tenho muita parceria com terapeutas, você acredita? Exatamente. Eu imagino. Porque uma coisa puxa a outra, né? Às vezes a pessoa vai num terapeuta, tá com baixa autoestima e já tem para quem indicar, vai lá, né? Cuida revitalize-se. E fala também onde né? Onde que a pessoa te acha. Legal. Eu estou no edifício Jatobá, ali na Rangel Pestana. Então, nós temos as nossas redes sociais, temos o nosso site, www.revitalize-se.com.br. Na rede social tem um link direto também do Instagram ou do Facebook para agendar a consulta com a gente. Qual que é o Instagram? Revitalize-c.jundiaí. E é isso, assim, geralmente o pessoal gosta muito do tratamento também. Quais são os principais tratamentos? O tratamento principal são os tratamentos de envelhecimento, né, gerenciamento de envelhecimento, tanto de face quanto de glúteos, depilação a laser e tratamento de celulite e gordura localizada. Legal. Fernanda, sempre no final a gente pede para o amigo empresário que veio aqui, essa pessoa que está assistindo a gente, que de repente lá atrás, ou que está vivendo aquela mesma coisa que você viu, eu estou numa empresa, puta, mas não é isso. Mas está faltando aquela coragem, aquele empurrãozinho. Por que você aconselha uma pessoa a empreender? Olha, é engrandecedor. Eu falo que não só, talvez muito mais na questão interna e do lado humano do que até mesmo do lado financeiro. É libertador, né? Você faz seu dia, faz sua agenda, o impacto que você causa na sociedade, o impacto que você traz nas pessoas que estão ao seu redor, né? Sejam nos funcionários, naquilo que você pode trazer de melhor ali no ambiente em que você vive. E a propósito, né? Eu acho que tem que encontrar o propósito dentro de si, entender se realmente está alinhado ao propósito dele, aos valores dele, se aquilo onde ele está alinhado com os valores dele, e ele pode aplicar o que ele é empreendendo e transformar vidas. Isso que é importante. Fernanda, parece, mas quase 50 minutos de papo. Nossa, passou rápido. Né? Passa rápido. Aqui passa rápido, né? Passa muito bem. Passou rápido. A gente gostaria de agradecer a tua presença, aceito o nosso convite. Valeu mesmo. Luiz, obrigado. Mais uma. Valeu, mais uma, né? Mais uma. E, gente, assim a gente encerra mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas se quiser uma boa ideia, sair do campo das ideias e se tornar realidade. Até a próxima. Valeu.